TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e canal 61.4 da TV Digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, é uma alegria tê-los conosco. Dando continuidade à nossa série de entrevistas que nós estamos realizando com os principais políticos, os principais empresários e os principais profissionais do Ceará, todos eles vencedores da nossa promoção. Só senta nessa cadeira aqui vencedor, porque para cá só vem quem ganha as nossas promoções. E hoje eu estou tendo a grande satisfação de receber aqui um grande vencedor, Dr. Márcio Crisóstomo. O Dr. Márcio Crisóstomo é uma das maiores autoridades do Brasil em implante capilar. Ele ganhou a nossa promoção, foi homenageado a semana passada lá no La Maison Coliseu. Ele realmente é um especialista nesse assunto e eu hoje tenho a grande alegria de recebê-lo aqui. Dr. Márcio, satisfação muito grande recebê-lo e eu queria que inicialmente você fizesse um resumo do seu currículo profissional e pessoal. Roberto, antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade, pela honra de estar aqui. Um resumo do meu currículo pessoal e profissional: eu sou médico formado há 19 anos aqui pela UFC. Fiz cirurgia plástica no Rio de Janeiro, quando trabalhei com o professor Ivo Pitangui. E já há muitos anos eu me dedico exclusivamente ao transplante capilar, que eu abracei como uma especialidade à parte. Então tenho um mestrado nessa área, realizado também aqui na UFC. Eu tenho um título de especialista em restauração capilar, emitido nos Estados Unidos, que é o único país do mundo que emite um título de especialista nesta área. E aqui nós dirigimos uma clínica totalmente focada na calvície, nas afecções do cabelo e do couro cabeludo. E além de atender aqui em Fortaleza, eu também atendo em algumas capitais, como Brasília, e também sou médico licenciado em Portugal, onde nós atendemos e operamos alguns pacientes da Europa. Certo, eu já lhe conhecia muito de nome, doutor Márcio, já conheci o seu trabalho, e eu sei que o senhor opera e atua em vários estados do Brasil, né? Quer dizer, o senhor realmente é um nome nacional. E eu fico feliz em homenageá-lo, viu? Obrigado. Então é o seguinte, inicialmente eu queria saber de onde surgiu o interesse pela cirurgia, pelo tratamento da calvície. Olha, quando eu estava na residência de cirurgia plástica, no serviço do professor Ivo Pitangui, nós tínhamos um setor na Santa Casa de Misericórdia de transplante de cabelo para pacientes com sequelas de queimaduras, de acidentes, coordenado pelo Dr. Henrique Radvansky, sobrinho do professor Pitangui, e eu ali comecei a me interessar muito por essa área. Passei a acompanhar as atividades, como é uma cirurgia demorada, longa, nem todo mundo queria participar desses procedimentos, e ao voltar aqui para o nosso estado, eu percebi claramente uma deficiência de profissionais focados nessa área. Então, eu desenvolvi a cirurgia plástica de forma plena, fui professor da UFC durante 5 anos, no serviço de cirurgia plástica do Hospital Universitário Walter Cantídio, e também trabalhei como cirurgião plástico em uma instituição filantrópica, mas eu comecei a focar no transplante capilar, até me dedicar exclusivamente a esta área. Certo. A calvície é um problema muito comum, afeta tanto o homem como a mulher? Olha, realmente a calvície afeta tanto homens quanto mulheres, porém mais homens. Isso é que eu observo, né? Muito mais homens. Muito mais, mas você pode observar mais homens também porque o homem tem uma dificuldade em disfarçar. A mulher calva, quando chega no nosso consultório, você não percebe. Às vezes o cabelo ela deixa crescer, penteia, cobre a calvície, ela consegue disfarçar porque utiliza o cabelo maior. O homem é mais difícil de disfarçar. Mas para você ter uma ideia, mais de 50% dos homens acima de 40 anos têm algum grau de calvície. Então é uma prevalência muito alta na população. Certo. Quais são os tratamentos principais para a calvície, fora a cirurgia? Bom, então quando a pessoa começa a notar uma queda acentuada dos fios,
Normalmente nós podemos perder de 100 a 150 fios por dia. São fios que são recuperados novamente devido ao ciclo de crescimento do cabelo. Mas quando a queda está maior do que isso e você começa a notar rarefação, o ideal é que o paciente procure um médico especializado em cabelo. Normalmente o dermatologista, focado nessa área, que faz a primeira avaliação clínico e diagnóstica para determinar as causas do problema. Quando o problema é inicial ou tem alguma causa identificável, existem vários tratamentos clínicos, que existem alterações como hormonais, anemias, nutricionais, que podem levar à queda do cabelo, não somente a causa hereditária. Mas, por exemplo, no homem, 95% das causas são de origem hereditária. Então, os tratamentos se compõem de medicamentos orais e tópicos e alguns tratamentos complementares, como lasers e outras terapias, para retardar a queda dos fios, retardar o afinamento dos fios e, principalmente, engrossar os fios que permanecem. Não existem tratamentos ainda para nascer fios novos depois que a pessoa os perde. Me diga uma coisa, doutor, e qual é a idade mínima, assim, para a pessoa começar a perder cabelo? Tem, assim, uma idade pré-estabelecida ou não? Não, existem algumas doenças que se pode perder cabelo até na infância, mas da causa hereditária, a mais comum, a partir da puberdade, quando os hormônios começam a atuar mais no organismo, e no homem são os andrógenos, os hormônios masculinos, que têm um papel intermediário na queda dos fios. Então, após a puberdade, quando esses hormônios atuam mais, é que começa o processo de calvície. Certo. Normalmente, qual a idade, assim, que predominantemente começa a calvície? Na faixa de quantos anos? Após a puberdade já pode começar, mas nós observamos a maior procura de pacientes no nosso consultório entre 35 e 45 anos. Claro que temos pacientes abaixo dessa idade e muitos pacientes acima dessa idade. Certo. Por que uma clínica dedicada somente ao tratamento da calvície ou ao cabelo? Bom, o que normalmente existia era que o cirurgião plástico que faz várias cirurgias, mama, abdômen, lipo, cirurgias da face, como eu já fiz também incluía o transplante de cabelo no seu rol de procedimentos. E de outra maneira, o dermatologista que trata de todas as afecções da pele, alergias, acne, doenças da pele, também tratava a calvície. Mas a calvície, a perda dos fios e as alterações do couro cabeludo, elas são tão extensas, tão vastas, que elas começaram a formar um campo de estudo único. E eu fui percebendo isso quando as técnicas cirúrgicas para o transplante de cabelo começaram a exigir mais tempo de estudo e de preparação de equipe do que eu estava conseguindo oferecer. Então, abdiquei de todas as outras cirurgias e aí eu percebi que não era só uma cirurgia, o transplante de cabelo. São várias técnicas, são várias indicações. Para você ter uma ideia, nós podemos obter fios de outras partes do corpo, da barba, e as pesquisas que envolvem essa área de engenharia genética, pesquisas com células-tronco, e não somente isso, como também a parte dermatológica. Eu tenho na minha clínica as dermatologistas que se dedicam somente ao cabelo. Então, é uma área de estudo muito específica. Então, nós criamos um instituto, na verdade, para o desenvolvimento do estudo e o desenvolvimento de técnicas cirúrgicas novas para o transplante capilar e para o tratamento da calvície. Então, nós englobamos vários profissionais dedicados somente a este fim. Então, com este foco, nós conseguimos uma referência. Então, alterações que são raras, alopécias cicatriciais, que dificilmente alguns profissionais visualizam durante sua prática profissional, nós temos muitos casos, porque nós ficamos uma referência na nossa região. Certo. Quais são os diferenciais da sua clínica e por que o nome Instituto? Como eu falei, o Instituto, porque nós englobamos, além da parte clínica, além do assistencialismo ao paciente, nós fazemos parte de grupos de pesquisa internacionais, certo? Então, eu faço parte de alguns estudos multicêntricos com países como Bélgica, Índia, Estados Unidos, e nós estamos linkados nesses grupos de pesquisa. Nós recebemos também colegas para treinamento conosco. Existe uma dificuldade de formação no transplante capilar. Então, durante os 5 anos que eu ensinei na Universidade Federal do Ceará, eu não fiz nenhum transplante capilar
com os residentes, embora estava disposto a isso. Então é difícil que os novos cirurgiões tenham acesso a esse tipo de conhecimento. Então nós montamos um programa de fellowship, onde eu recebo colegas de vários países para passar um mês conosco e ver todas as técnicas e todo o tratamento de uma forma global. Nós recebemos recentemente 2 colegas do México, já recebemos um colega da Alemanha, mês que vem receberemos um colega da Colômbia. Então, como nós englobamos a parte de ensino, pesquisa, tecnologia voltada ao cabelo, além da parte clínica, nós fundamos um instituto exatamente para integralizar mais o ensino, a pesquisa e a parte clínica, dentro da área privada. Aqui no Ceará tem muitos profissionais que trabalham com essa área? Não, no Brasil existem poucos profissionais realmente especializados nisso. Como eu falei anteriormente, existem vários cirurgiões que também realizam o procedimento juntamente com as suas outras cirurgias. Certo. Mas focado exclusivamente no transplante de cabelo, no nosso país são pouquíssimos profissionais, pouquíssimos cirurgiões que se dedicam somente a essa área. Certo. Por que uma clínica dedicada somente ao tratamento da calvície ou do cabelo? Isso aí foi exatamente como eu respondi agora anteriormente. O cabelo ele começou a demandar um número de informações muito grande e que nós não estávamos dando conta de atender não só os pacientes de cabelo, como de outras especialidades. Então nós resolvemos, ao fundar esse instituto, englobar um grupo de profissionais focado somente neste assunto. Então nós temos discussões, produção de trabalhos científicos e discussão quando um vai para um congresso, nós apresentamos aos outros e todos focados nesse objetivo. Então, nós recebemos vários pacientes que chegam, às vezes, com doenças mais raras e dizem, doutor, eu já passei por 6 profissionais, eu estou vindo de outro estado, mas não é que os profissionais não eram bons, é que às vezes as afecções mais raras ou mais difíceis, você precisa ter um nível de especialização a mais. Então, como nós focamos no transplante capilar e no tratamento da calvície, e todos os profissionais são voltados a isso, o paciente se sente seguro num ambiente especializado. Quais são os diferenciais da sua clínica e por que o nome Instituto? Essa pergunta você já me fez. Desculpe. Como funciona a cirurgia do transplante capilar? Bom, o transplante de cabelo tem um princípio muito interessante. Os fios dessa região lateral e posterior da cabeça, se você observar as pessoas que têm uma calvície muito extensa, eles perdem todo o cabelo aqui, homens, fica liso aqui em cima, mas aqui atrás o cabelo permanece. Então, esse cabelo aqui da região lateral e posterior, ele tem uma origem genética diferente. Ele é imune aos efeitos hormonais, que faz com que a calvície apareça. Então, nós retiramos fios dessa região, primordialmente, e transferimos para a área calva. E uma vez que esse fio nasce, ele mantém as características originais da sua área doadora. Então ele não vai cair mais. Então o tratamento, ele é um tratamento de um resultado muito prolongado, porque o fio que vem, ele é, entre aspas, mais resistente. Então é dessa maneira que funciona o transplante de cabelo. Eu nunca vi uma pessoa calva aqui atrás. Não é possível, não? É possível, é possível. Mas é um caso raro, né? Sim, é mais raro. Essa região posterior da cabeça, como eu já falei, os fios são diferentes, mas existem doenças do couro cabeludo, alopécias cicatriciais, líquen plano pilar, existem causas externas, como, obviamente, traumas, queimaduras, quimioterapias, que podem levar à perda dos fios dessa região. Tá certo? Certo. Doenças como a alopécia universalis, em que às vezes a pessoa não tem pelo em nenhuma parte do corpo, podem acometer essa região. Mas na maior parte dos pacientes de calvície, que a calvície hereditária, a calvície androgenética, essa parte posterior é poupada. Agora, interessante, eu estou achando, viu, doutor, por observação minha, não sei se é verdade, hoje você vê rapazes novos ainda de 30 e poucos anos ficando calvo. Antigamente ninguém via isso, né? Olha, realmente existem alguns fatores externos que podem acelerar a queda dos fios. Então, hoje em dia é muito comum os pacientes terem alguns tipos de suplementação, pacientes principalmente que fazem muito exercício físico, existem algumas suplementações que, se não forem bem orientadas, podem acelerar a queda desses fios. Essa pode ser uma das causas.
A vida hoje em dia também, ela ficou tudo muito instantâneo, né? Com a tecnologia, você envia um WhatsApp hoje, se ele não for respondido em minutos, parece que a pessoa sumiu. Então, esse imediatismo da vida moderna tem levado a um grau de estresse. Você faz muito mais atividades hoje do que anteriormente, porque às vezes até no trajeto você está ali trabalhando. Então, essa carga de estresse e de cobrança a mais também pode levar à perda de fios. O estresse, por exemplo, uma morte na família, uma prova, um trauma cirúrgico, pode levar à queda de fios. Então, todos esses fatores podem estar contribuindo para uma queda maior atualmente do que anteriormente. Perfeito. Quais são as técnicas principais para o transplante capilar atualmente? Bom, hoje em dia as duas técnicas principais de obtenção de fios da área doadora são a técnica clássica, também conhecida como strip do inglês faixa, em que nós retiramos uma faixa do couro cabeludo. Isso é feito sob anestesia local, que pode ser assistida por uma sedação leve, para que o paciente não sinta nada. Essa faixa de couro cabeludo ela é fechada com pontos e fica uma cicatriz discreta, fina aqui atrás, que o cabelo cobre. Cicatriz como uma cesárea, fininha. Essa faixa ela é dividida em microscópios em unidades bem fininhas, de acordo com o que o cabelo nasce. E o cirurgião vai introduzir essas unidades na área calva do paciente, seguindo a direção natural dos fios anteriormente existentes, em qualquer área, seja na frente, seja na coroa. A outra técnica também muito comum chama-se FUE, ou da sigla em inglês Follicular Unit Extraction, em que neste método, ao invés de retirarmos uma faixa para produzirmos os fios, esses fios são retirados um a um, unidade por unidade. Faz um furo, a gente tem que raspar a cabeça, total ou parcialmente, é uma das desvantagens do método, e a gente faz um furinho com um aparelho que tem um punch, que é uma broquinha circular, ao redor do nascimento do fio. E tracionamos aquela unidade que vem com 1, 2 ou 3 fios, e ela vem com a raiz e toda a unidade folicular que é capaz de gerar um novo fio em um outro local. Então, nós retiramos uma a uma. É um método mais trabalhoso, mais demorado. A vantagem é evitar essa cicatriz linear, embora que não é uma técnica sem cicatriz. Ficam pequenas cicatrizes pontiformes, difusas, como elas não são lineares, são difusas, permitem que os pacientes utilizem um corte de cabelo muito baixo. O senhor deve ter observado também nos jovens, e não só nos jovens, hoje em dia é muito comum aquele corte de cabelo que a pessoa raspa aqui do lado, um estilo militar, e deixa um pouco maior aqui em cima. Então, para esses pacientes, esse método é muito interessante. Certo. Como funciona essa técnica sem cortes? Pronto. O FUE, exatamente. Ele é melhor por ser menos invasiva? Na realidade, é apenas uma forma de obtenção de fios. Então, nós retiramos os fios um a um, como eu expliquei, fazemos um furinho e vamos retirando uma a uma, diferente do outro método que nós retiramos uma faixa inteira para produzir os fios fora do corpo ao microscópio. Eu não diria que ela é uma técnica melhor. Os resultados, na verdade, são muito similares. A única diferença é a forma de obtenção de fios e a ausência de uma cicatriz linear. Mas, atualmente, ela tem sido uma técnica que tem aumentado muito a sua incidência, porque o apelo para o paciente é muito interessante. Os pacientes acreditam que é uma técnica sem cirurgia, sem cortes, e na realidade não é sem cirurgia. Ela é apenas, ela não tem uma incisão contínua, mas é uma cirurgia da mesma forma, feita com a mesma anestesia, da mesma maneira. Você desenvolveu algumas técnicas cirúrgicas próprias para calvície avançadas e casos mais difíceis. Pode comentar sobre essa técnica? Assim, as técnicas que nós criamos foi o seguinte: no passado, eu não estava satisfeito com o resultado que a gente obtinha com os métodos tradicionais que eu comentei agora. A faixa tem um limite de número de fios que a gente consegue transplantar. E o método FUE, esse que tira de um por um, também nós temos um limite do número de fios que nós conseguimos transplantar. Para calvícies menores, aqui na frente, até a metade da cabeça, só uma coroa, mais do que suficiente. Para calvícies maiores, que são casos nos quais eu me especializei, aquela que acomete
desde aqui até lá atrás, o paciente precisava fazer 2, 3, às vezes 4 procedimentos cirúrgicos, com um intervalo mínimo de 1 ano entre uma cirurgia e outra, para se atingir um resultado global. Certo. E eu tanto ficava insatisfeito com os resultados da primeira cirurgia, porque eu achava muito pouco para aquela área, como também eu achava ainda acho, que para o paciente hoje em dia, com essa vida ocupada que nós temos, ninguém quer se submeter a várias cirurgias. Então eu passei a estudar uma forma de unir os 2 métodos pré-existentes, a faixa e o FUE, em uma só cirurgia de uma maneira segura. Então nós começamos a fazer isso com pequenas combinações, até que nós padronizamos uma forma de quase que duplicar o número de fios que podíamos obter anteriormente. Então nós passamos a fazer cirurgias muito grandes, 15, 16, até mais de 20 mil fios de cabelo em um único procedimento. Então áreas calvas muito grandes, às vezes eu trato completamente com uma cirurgia ou 2 cirurgias. O que anteriormente nós tínhamos que tratar com 3, 4 cirurgias. Então nós oferecemos um resultado com mais densidade, com mais volume, consequentemente muitas vezes mais naturalidade, se aproximando mais da densidade normal de fios e ainda protegendo a área doadora. Porque já que nós unimos mais de uma técnica, eu não vou no limite de cada técnica. Então eu não chego no limite daquela faixa para obter o número de fios e nem no limite da retirada de 1 por 1, que poderia deixar algumas rarefações aqui atrás. Eu vou um pouquinho abaixo do limite de cada uma, mas o resultado final é muito superior pelo número de fios a mais. Além disso, nós desenvolvemos também outras combinações de técnicas pré-existentes, como a retirada de fios da barba e do tórax, que eram muito utilizadas para complementos. Então, às vezes, o paciente tinha uma cicatriz, tirava um pouquinho de fios da barba para complementar uma cicatriz. Então, para calvícies mais difíceis ainda, ou seja, pacientes que já fizeram 2, 3 cirurgias e tinham a área doadora prejudicada, além de combinar a técnica strip com o FUE, eu também combino fios de várias outras partes do corpo no mesmo ato cirúrgico. Isso demanda, Roberto, às vezes uma equipe de 13 até 15 profissionais em um único procedimento cirúrgico. Às vezes 2 equipes entram, uma no período da manhã, uma no período da tarde, para dar vazão em tempo hábil e ter uma simultaneidade de coleta e implante para que nós possamos fazer essas cirurgias muito grandes. Nós temos a satisfação, o meio médico absorveu inicialmente, como toda ideia nova, houve uma resistência, uma curiosidade e uma certa rejeição no meio técnico, porém, já tem mais ou menos 10 anos que nós fazemos essas associações e 5 anos que nós apresentamos pela primeira vez no exterior. Então, atualmente, nós temos 3 capítulos de livro publicados nos Estados Unidos, em livros técnicos da nossa área, e por ano eu participo de pelo menos uns 8 a 10 congressos, a maioria fora do país, sempre para explicar os avanços e os desenvolvimentos que nós temos feito dentro dessas técnicas que nós ajudamos a idealizar. Então, eu fico muito satisfeito de ter dado essa pequena contribuição no nosso campo de atuação. Que bom, doutor, lhe parabenizo. Quer dizer, é uma tese que o senhor defendeu e que o senhor já levou, inclusive, para o exterior, né? Como o senhor está falando aí, né? E a aceitação dessas técnicas por outros profissionais, como foi a repercussão no meio médico? Bom, como eu lhe falei, inicialmente houve uma certa... Tudo que é novo, existe uma fase de adaptação. Então, as cirurgias parecem muito grandes, parecem muito difíceis de executar, mas que, na realidade, quando a sistemática está estabelecida, elas têm até uma certa facilidade, apenas são trabalhosas. Então, quando os colegas foram observando, e esses colegas que eu falei, que recebo na nossa clínica para ficar um mês conosco, aprendendo as nossas técnicas e a nossa forma de trabalho, eles entendem claramente e passaram a ser também divulgadores desse nosso método. Então, hoje eu tenho vários colegas que realizam esse tipo de procedimento, inclusive aqui no Brasil, e todos os que adotaram essa prática, com a satisfação que a gente proporciona para os pacientes, todos os colegas ficaram muito satisfeitos. Tem vários colegas que conversam comigo nos congressos e olha, Márcio, depois que eu passei a fazer a tua técnica combinada, os meus resultados melhoraram muito. Só piorou uma coisa, eu digo o que foi, a minha qualidade de vida, porque realmente são cirurgias muito longas, a gente tem que agregar um time muito maior. Eu tenho, como eu já falei, quase 15 pessoas trabalhando comigo no centro cirúrgico e a gente precisa de um suporte na clínica também
para essas equipes maiores, então realmente demanda uma estrutura maior para realizar esse tipo de procedimento. Mas o grau de satisfação que a gente tem em poder oferecer mais é muito grande. Os depoimentos que nós temos dos pacientes, após pacientes que achavam que não tinha jeito, eu recebo pacientes de outros estados, daqui mesmo, que chegam e dizem: olha, doutor, o meu caso não tem jeito, né? Já me disseram que o meu não tem jeito. Eu digo: deixa eu te explicar outra forma da gente abordar. E quando esse paciente, que teoricamente não tinha jeito, já tinha sido condenado a não se operar, a gente consegue oferecer um bom resultado, um grau de satisfação, os pacientes mudam de vida. Tem um slogan de um colega americano que eu acho muito interessante. Ele diz: a gente não restaura cabelo, nós mudamos vidas. Realmente tem paciente que muda de vida. Ele volta roupa diferente, volta mais magro, volta se sentindo... Tem paciente assim: doutor, eu só olhava andando... Um paciente me disse isso uma vez: doutor, eu olhava andando para o chão, agora eu ando olhando assim. E foi depois do cabelo que isso aconteceu. Então, isso é muito gratificante. Me diga uma coisa, doutor, qual é o número mais ou menos de cirurgia que o senhor faz por mês aqui no Ceará? Eu opero diariamente, de segunda a sábado, mas nós viajamos muito, todo mês nós viajamos para congresso, então nós realizamos entre 20 e 30 cirurgias por mês. Agora, algumas dessas cirurgias valem por duas, porque são cirurgias com as duas técnicas que duram o dia todo. Então, nós temos um volume cirúrgico bem um dos maiores do país. Doutor, na sua opinião, qual é o futuro, na sua visão, para os tratamentos da calvície? Olha, as pesquisas para o tratamento da calvície, elas têm avançado na área de pesquisa com células-tronco. Então, são células pluripotenciais que podem se transformar em cabelo, e também pesquisas com clonagem. Porém, isso aí provavelmente vai ser o futuro, a engenharia genética criando novos fios. Porém, isso ainda está muito longe da realidade. Nós vemos nos congressos que participamos que o avanço ainda está muito distante de nós conseguirmos clonar um fio e conseguirmos transformar uma célula pluripotencial através de engenharia genética em novos fios. Esse é o futuro, mas é um futuro que ainda está um pouco distante. Doutor, fiquei muito feliz com a sua presença aqui no nosso programa. Esse seu assunto é um assunto muito interessante. É uma entrevista para 1 hora, mas infelizmente nós não vamos poder fazer hoje. Mas brevemente o senhor voltará aqui para tecer novas considerações. Mas eu queria colocar nossas câmeras à sua disposição para que o senhor diga alguma coisa que eu não tenha perguntado. Olha, eu acho que nós abordamos de forma ampla o assunto. Eu fiquei muito feliz, estou muito honrado de estar aqui e muito feliz, e nós gostamos muito de falar sobre esse assunto. Eu acredito que nós abordamos de uma forma bem ampla e abrangente o assunto da calvície e do tratamento da calvície. Só uma pergunta: o senhor tinha recebido algum outro prêmio no Brasil, de algum outro estado, com relação a esse seu trabalho? Olha, nós recebemos, em 2014, eu ganhei o prêmio de melhor pôster científico no Congresso Mundial de Transplante Capilar na Malásia, por uma contribuição que nós demos, uma ideia simples para o tratamento da calvície feminina, para o pós-operatório da calvície feminina, um prêmio que me surpreendeu muito e me deixou muito feliz. E ganhamos outros prêmios na cirurgia plástica, mas na área técnica, ou seja, dado pelo meio médico, o meio técnico-científico, pelo reconhecimento por formadores de opinião da nossa sociedade, nos deixa muito felizes, porque é uma forma gratificante de ver que aquela dedicação que a gente tem, aquelas noites que nós passamos estudando, aqueles finais de semana que nós passamos escrevendo e roubando tempo da família, esse tempo de alguma forma está sendo percebido pela nossa sociedade, a sociedade que nós nos inserimos e a quem nós queremos beneficiar. Então, eu fiquei muito feliz e muito honrado. Doutor, e eu fiquei muito feliz em homenageá-lo, porque a nossa empresa está completando este ano 33 anos, que a gente procura exatamente descobrir esses profissionais, essas empresas que estão trabalhando bem, entendeu? E fico muito feliz em homenageá-lo pela primeira vez, uma homenagem mais do que justa, do senhor que faz esse trabalho de reconhecimento internacional. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Fiquei um grande muito abraço, feliz. até a próxima. Até a Brevemente o senhor voltará aqui conosco em nova entrevista. Obrigado. Aos telespectadores, vamos ter um intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida.